Sem sombra de dúvidas, a pergunta que eu mais recebo aqui no Instagram dos seguidores é se eles podem fazer os exercícios mesmo com dor. Eu vou te dar dois exemplos para que você entenda de uma vez por todas quando é necessário que você faça o exercício apesar da dor e quando, naquele momento, você precisa evitar o exercício e buscar um profissional para que ele adeque a dose daquele exercício para que você volte a se movimentar e trate de forma efetiva a sua dor, tá? A gente está atendendo um paciente aqui por teleconsulta que o quadro dele é de uma tendinopatia reativa do tendão patelar. Traduzindo para você que é leigo, ele tem uma dor anterior no joelho que ele julga ser excruciante ao ponto dele conseguir subir um degrau de escada, mas se ele quiser subir a escada rápido e pular um degrau, subir 2 degraus de cada vez, ele sente muita dor. E o controle da descida de um degrau, ele também sente muita dor. Nos casos de tendinopatia reativa, existe uma deformação, um depósito desorganizado do tecido colágeno, da elastina e da fibronectina, e existe uma área morta dentro do tendão. Pense que o seu tendão está aqui e dentro desse retângulo aqui, que é o seu tendão, existe uma bolha, uma bola, que não está recebendo carga quando você anda, quando você senta, quando você levanta, quando você agacha, quando você faz suas atividades do dia a dia. E aí, por causa dessa área degenerada, que foi vista numa ultrassonografia, o médico orientou ele a fazer fisioterapia analgésica e anti-inflamatória e não fazer exercício. Só que desde 2001, eu acho, não lembro agora o ano exato, que um congresso muito famoso de fisioterapia esportiva, da Sport Suisse, duas sumidades na área de patologia do tendão, a Jill Cook e o Craig Purdom, publicaram estudos científicos mostrando o modelo de como funciona a tendinopatia reativa, e nesse modelo eles usam uma analogia muito interessante, que é: não trate a rosquinha, trate a outra região, porque dentro desse retângulo tem uma rosquinha, que a rosquinha é a área degenerada. Só que quando a gente compara tendões doentes versus tendões saudáveis, a área de tecido bom, o que eles chamam de good tissue, a área de tecido bom, de tecido que aguenta receber carga, é muito maior no tendão que está doente do que no tendão que está saudável. Porque a imagem, a ecogenicidade vista na ultrassonografia, mostra uma área de tendão saudável muito maior do que a área do tendão saudável de pessoas que não têm dor, que não têm tendinopatia. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Finge que essa tela inteira é um tendão e só o meu rosto é a área de degeneração do tendão, tá? Quando a gente pega as pessoas que têm tendinopatia, a área do tendão, que é a tela inteira, é maior do que a área do tendão em pessoas que não têm tendinopatia, ou seja, tem mais tecido saudável, portanto você não deve, na pessoa que tem tendinopatia, portanto você não deve tratar a rosquinha, se preocupar com a rosquinha, você precisa tratar o the good tissue. E como a gente trata o the good tissue? A gente coloca a carga controlada através de um protocolo que a gente chama ele de High Load Resistance Training, que quer dizer, alta carga num treinamento resistido. E essa alta carga, a gente faz o exercício muito devagar, com duplas tarefas para distrair o paciente, ou com recursos que fazem com que esse paciente jogue mais carga ainda naquele tendão. E a resposta que a gente espera é que haja dor durante o movimento. Precisa doer para a gente perceber que a carga está sendo incidida ali. Só que essa exposição é controlada, essa exposição é gradativa, para que aquele tecido receba uma sinalização celular que vai ascender pelo corno posterior da medula e avisar para o cérebro: ó, deposita mais colágeno ali, porque aquele tendão tá recebendo carga e tem uma área degenerada ali. Mas tem muito tecido saudável, então deposita colágeno, elastina, fibronectina, que a carga que aquele fisioterapeuta tá botando no tendão do paciente vai fazer com que aquele tendão comece a remodelar e ficar com as fibras mais alinhadas para o vetor de força daquele músculo. Gente, se vocês não conseguiram acompanhar o raciocínio aí, volta o vídeo, assiste de novo, acelera o vídeo, porque é muito importante que você entenda isso. Então, nesse caso do paciente que a gente está acompanhando, eu preciso produzir dor durante os exercícios e durante as tarefas de casa, beleza? O que é que não... E um outro caso de um paciente que ela não pode sentir dor durante a execução, porque numa mínima dose de exercício, como por exemplo de um sentar-levantar, a dor dessa paciente, que era no quadril, espalhou para a coxa e espalhou para a lombar. Ou seja, há uma sensibilização periférica, há hiperalgesia, há alodínia, estímulos inofensivos como sentar-levantar fazem a dor dela espalhar, e ela apresenta sensibilização central, que é um processamento anormal do sistema nervoso. Então, essa paciente fazendo agachamento, ela piora muito. E ela fica pior por mais de 72 horas depois da intervenção. E a gente já testou uma intervenção de cada vez, e ela voltou realmente pior. O que a gente precisa fazer com essa paciente? A gente precisa testar o controle inibitório nocivo difuso. Testar para saber se essa paciente é capaz de habituar com o movimento. Ela não sendo capaz de habituar com o movimento, a gente precisa entrar com recursos analgésicos. A gente precisa fazer educação em dor para tirar o medo dela. Porque veja como não faz sentido. Ela senta para assistir a novela no sofá, ela levanta para ir na cozinha fazer uma comida. Ela senta no trabalho, ela levanta no trabalho para ir em diversos setores do trabalho. Ela senta para defecar, ela levanta quando usa o sanitário. Então, o movimento de sentar, levantar está inserido na vida dela, apesar da dor, e não piora. Só que quando a gente investigou mais essa paciente revelou um medo assombroso de fazer o agachamento, porque o ortopedista que ela passou antes da minha consulta proibiu ela de fazer agachamento. Falou pra ela simplesmente que se ela fizesse agachamento, a hérnia de disco dela ia explodir, o quadril dela ia degenerar e que ela precisava fazer a cirurgia. Sendo que essa paciente não tem teste neurológico positivo nenhum, não tem perda de força, não tem alteração de sensibilidade no trajeto dermatomal, miotomal, no trajeto neuroanatômico do nervo que sai da lombar e vai pra perna. Todo exame físico foi feito e essa paciente tá com todos os testes negativos, ou seja, não é uma paciente candidata à cirurgia. Só que a comunicação desse profissional colocou mais medo e mais insegurança nela. Então toda
toda vez que a gente tenta fazer um exercício com ela, ela vem com pensamentos automáticos, fica com muita ansiedade, excesso de sudorese e até tremor nas mãos quando vai fazer exercícios simples, como abaixar para pegar um objeto no chão, como sentar, levantar, um movimento de agachamento. E aí, como as crenças da paciente moldam o comportamento dela, fatalmente, ela se comporta de forma protetiva em excesso, e ao se comportar de forma protetiva em excesso, o que é que acontece? Essa paciente propaga mais tensão muscular, tem ampliação do campo receptivo e começa a aumentar a dor. Resumo da ópera. Se você faz o exercício e dói, continue fazendo e perceba como você fica depois da execução. Se depois da execução você fica igual, até 10 minutos depois da execução você fica igual, ou fica melhor, continue fazendo esse exercício mesmo que ele produza dor. Se você faz o exercício e dói, e depois você fica pior, depois de 10 minutos você, caramba, eu estou pior, porque eu entrei no exercício com dor 4, saí com dor 7, e essa dor 7 durou mais de 10 minutos, e com 24 horas eu estava muito pior do que o dia anterior. Aí esse exercício não é para ser feito nesse momento, você precisa correr para um profissional, para o profissional ajustar a dose e te explicar, através da avaliação, se você é o paciente que precisa fazer o exercício, mesmo com dor, ou se você é o paciente que não deve fazer o exercício com dor. Entende? Eu gosto de usar muito analogia para pacientes com depressão. Pacientes com depressão têm um padrão ouro de tratamento chamado ativação comportamental. Então, basicamente, o paciente com depressão, ele tem anedonia. Ele não tem vontade de fazer nada. E alguns acreditam que vão tomar um remédio e vão melhorar sozinho com o remédio muitas vezes melhoram mesmo, mas acredita que o remédio sozinho vai melhorar, não faz a psicoterapia, não faz fisioterapia para tratamento de dor, paciente que tem depressão e dor, não faz exercício para mudança de estilo de vida, e acredita que uma hora tomando remédio a vontade vai voltar a aparecer. No caso do paciente com depressão, ele precisa fazer mesmo sem vontade, para fazendo sem vontade instalar ou instaurar um novo hábito, ou um hábito que ele não tinha, para através dessa habituação, desse comportamento repetido, ele voltar a ter vontade de fazer as coisas, porque ele está tendo, toda vez que faz, alguma recompensa positiva que o seu terapeuta faz questão de salientar. Então faz mesmo sem vontade, para virar um hábito e passar a ter vontade de fazer. Basicamente, a ativação comportamental faz o paciente com depressão melhorar dessa maneira. Claro, guardar as devidas proporções, né? Psicólogos e psiquiatras aí que me assistem podem adicionar conteúdo a essa minha fala. Foi apenas uma analogia para que você que tem dor entenda que a dor não vai passar do nada e você então vai fazer exercício. Você não tem que esperar a dor passar para fazer exercício. Se o exercício está aumentando a sua dor, você precisa de um profissional, principalmente um fisioterapeuta especialista em dor, na área musculoesquelética. Esse fisioterapeuta ele vai avaliar você, vai te dizer se você tem que fazer mesmo com dor, se você não deve fazer com dor, e fazendo o exercício que o fisioterapeuta te prescrever, você vai perceber que você não vai piorar. Ao não piorar, você vai começar a perceber menos frequência da dor no dia a dia e você vai fazer o exercício com experiência de melhora com o passar do tempo. Então, faça o exercício apesar da dor, somente nessas condições, e não faça o exercício com dor, na condição de você piorar imediatamente depois, ficar 24 horas pior e procura um fisioterapeuta. Eu espero ter clareado um pouco essa visão aí pra vocês, porque não existe um outro caminho para que vocês controlem a dor sem remédios, sem intervenções cirúrgicas. Só existe esse caminho. É um caminho que te dá autonomia, é um caminho que é desconfortável no início, mas que no fim das contas você sempre agradece a gente por ter incentivado, encorajado e tirado o medo de vocês, beleza? É isso, pessoal. Tem algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Curte, compartilha, manda pra quem precisa ouvir esse vídeo, pra quem precisa ter essas informações para não passar por procedimentos e cirurgias desnecessárias. Enfim, e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Todo dia tem caixinha de perguntas nos stories, você pode mandar uma pergunta pra mim lá que eu vou ter o prazer de responder. Grande abraço, movimento é vida.